Olá, boa tarde. A sociedade civil está de regresso. Temos cada vez mais recém-licenciados a criarem os próprios postos de trabalho. Há também quem use o subsídio de desemprego para iniciar um projeto de empresa e quem procura apoios financeiros para mudar de vida. O microcrédito tem sido um dos grandes apoios a este tipo de financiamento. Vamos ver o que é preciso para pedir o microcrédito e como é que ele pode ser aplicado. A sociedade civil seguiu a história de uma microempresária. O microcrédito é um pequeno empréstimo bancário destinado a apoiar pessoas que não têm acesso ao crédito bancário, mas gostariam de desenvolver uma atividade económica por conta própria. Cassie Unzueta tem 24 anos e tinha o desejo de abrir o seu próprio negócio. Após realizar uma pesquisa na internet, teve conhecimento da existência do microcrédito. Ligou para o número que encontrou no site e obteve imediatamente ajuda. Hoje em dia tem a sua própria loja e é uma microempresária de sucesso. Tive que me dirigir aos escritórios em Picoas, do microcrédito, onde eles me pediram o passaporte, o documento de identidade, comprovativo de rendimento, também do fiador, porque tinha que ter um fiador, mas foi fácil. O montante máximo que pode solicitar à Associação Nacional de Direito ao Crédito são 15.000 euros. Para conseguir um empréstimo é necessário que a iniciativa de investimento se transforme numa atividade sustentável, capaz de gerar receitas suficientes para garantir o reembolso do capital emprestado. O empréstimo, na altura, foi feito para 4 anos e foi o tempo que eu demorei a pagar o empréstimo, porque foi feito em parcelas e mesmo este mês acabamos de pagar o microcrédito. 2 meses depois de ter recebido um empréstimo de 6.000 euros, Cassie Unzueta abriu as portas da sua loja numa das zonas nobres da cidade, o Chiado. A loja, no geral, é venda de materiais e de composição e acessórios para a composição de bijuterias, acessórios de moda. Vendemos miçangas, cristais, correntes, tudo para construir o próprio acessório. Nós vendemos aqui peças trabalhadas por nós. A grande parte dos clientes da loja são turistas, embora haja uma procura cada vez maior por parte do público nacional. Vamos então ao programa de hoje tentar perceber como é que podemos ser mais empreendedores e porquê que é importante sermos mais empreendedores. Quero agradecer aos meus 4 convidados desta tarde. Vou começar aqui pelo Manuel Lopes Teixeira, que é Presidente da Comissão Executiva da Associação Nacional de Jovens Empresários, conhecida por ANJE também, muitas vezes. Manuel Lopes Teixeira, o empreendedorismo é uma coisa que nasce connosco, uma coisa inata, ou é algo que se pode aprender? É algo que se pode aprender, de facto, mas é verdade que algumas pessoas têm algumas características inatas mais propícias para assumirem responsabilidades e risco. Mas é algo que se pode aprender e a prova disso é que nós temos muitos casos de empreendedores, jovens empreendedores de sucesso que nunca passaram para a cabeça de serem empreendedores, assumirem o risco de conduzirem um negócio. E foram aprendendo. Há um conjunto, diria, de técnicas que podem ser aprendidas, há um conjunto de programas de sensibilização que podem, de facto, despertar algo que as pessoas desconheciam, que teriam, diria, a potência para este tipo de risco e responsabilidade, e, portanto, pode ser trabalhado e é um pouco o que se está a fazer no país nos últimos anos. É alertar os jovens e os menos jovens também para a possibilidade de poderem ser, diria, conduzirem a sua vida profissional, independentemente de uma alternativa de trabalhar por conta de outrem. Acordamos um bocadinho tarde para esta necessidade? Acordamos tarde até porque em Portugal havia uma cultura muito pelo emprego para a vida inteira. Trabalhamos por conta de outrem e trabalhamos para a vida inteira numa carreira que íamos subindo. E isso funcionou durante muito tempo? Isso funcionou muito tempo, mas de facto esgotou-se. É um modelo que está completamente esgotado e estamos todos obrigados, mais velhos e mais novos, os mais novos talvez mais, porque não têm alternativas neste momento do ponto de vista de emprego, em sermos mais empreendedores e assumirmos a nossa responsabilidade. Portanto, aqui o que falhou provavelmente foi nós termos previsto com alguma antecedência o que é que iria acontecer no mundo do trabalho, não é? E termos começado mais cedo a preparar esse caminho. Tem a ver também com a transformação política que Portugal viveu, portanto também estamos num processo de democracia muito rápida, num processo bastante mais curto. Tem a ver com o facto de nós termos trabalhado muito tempo dentro do mercado comunitário relativamente fechado, que agora é o espaço mais aberto do mundo, mas durante muito tempo foi um espaço relativamente fechado, e Portugal era dos países mais baratos, e isso deu-nos aqui algum conforto do ponto de vista de emprego, não de riqueza, mas do ponto de vista de emprego. É o facto também do Estado ter podido endividar mais ainda e, portanto, ao limite que chegou agora, e, portanto, nunca ter feito, diria, políticas em prol do empreendedorismo e muito mais, diria, políticas onde o Estado estava muito presente.
tudo isso que nós sabemos que está esgotado. E é um paradigma que estamos a tentar mudar agora. Luís Menezes, muito boa tarde e bem-vindo também à sociedade civil, é Presidente da Associação Nacional do Direito ao Crédito. Já vimos aqui no arranque deste programa uma história de uma pequena empresária, microempresária, diria eu, que montou o seu pequeno negócio e que parece que está a correr bem. O microcrédito é o quê, antes de mais? Que ferramenta é esta? Ora bem, o microcrédito, como o nome indica, é um crédito, portanto é um empréstimo micro, pequeno. O micro vai até onde? O micro vai até 15 mil euros, no nosso caso, no caso da NDC. Mas digamos que durante os primeiros anos de lançamento do microcrédito em Portugal, pela associação, o limite eram 5 mil euros e depois foi aumentando progressivamente e hoje em dia, apesar do limite serem 15 mil euros, a média dos nossos empréstimos são 7.500, anda à volta de 7.500. Há quanto tempo temos esta ferramenta que nos pode ajudar? Ora bem, vale a pena explicar um pouco isso, porque o microcrédito foi um conceito que na realidade surgiu em 76 e foi um conceito lançado pelo Muhammad Yunus no Bangladesh, portanto vai fazer quase 50 anos. E é curioso que hoje em dia se pode-se dizer o que é que tem de especial esse conceito, parece uma coisa absolutamente banal, mas foi muitíssimo inovador na altura, não é? Pois. Na altura conseguiu, através do microcrédito, tirar da pobreza no Bangladesh milhões de pessoas e a origem à criação de um banco. Depois este conceito foi-se espalhando pelo mundo, tanto que o Muhammad Yunus chegou a ganhar o Prémio Nobel da Paz, e em Portugal foi lançado em 1998, portanto há cerca de 14 anos, por um conjunto de pessoas que acharam que também em Portugal havia lugar para o microcrédito, não era só nos países da Ásia. E, portanto, um país europeu como Portugal, e não é caso inédito, hoje em dia é de facto um conceito que se estende a todos os países do mundo, praticamente. Porque há de facto muitas pessoas nas nossas sociedades que, por um lado, estão excluídas do emprego, não têm emprego, por outro lado, têm uma ideia de negócio, mas não têm meios para lançar essa ideia de negócio, porque não têm meios próprios, ou porque se forem ao banco, o banco não lhes empresta dinheiro, e é para essas pessoas que o microcrédito existe, para lhes dar uma oportunidade de criar o seu emprego e de lançar o seu negócio. Já vamos saber melhor, ao longo deste programa, como é que as pessoas podem, até aquelas que nos estão a ver e poderem estar interessadas, podem recorrer a esse microcrédito, como é que isso funciona, qual é o processo. Alexandre Oliveira, boa tarde, é diretor do Serviço de Promoção do Emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional. O Instituto do Emprego e Formação Profissional também faz este trabalho de apoiar pessoas que estejam desempregadas e que tenham vontade, tenham um projeto e tenham vontade, digamos, de se lançar como pequenos empresários ou montar o seu pequeno negócio. Como é que isso funciona ao nível do Instituto? Boa tarde a todos. O Instituto tem programas de apoio à criação do próprio emprego ou da empresa há muito tempo, portanto, desde a década de 80, ainda antes da adesão à comunidade europeia. Portanto, nós começámos em 1980 com projetos de apoio, designadamente de apoio ao artesanato. Portanto, ao longo destes anos temos tido muitas modalidades de apoio. Todos se lembrarão certamente do programa ILE, Iniciativas Locais de Emprego, que funcionou durante 20 anos praticamente, ou mais de 20 anos, portanto, iniciado em 1986. Neste momento nós temos no nosso programa de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego a possibilidade de recurso a duas linhas de crédito, portanto uma de facto dirigida ao microcrédito, que se chama Microinvest, e outra para projetos de maior dimensão, chamada Invest Mais. Portanto são as duas modalidades que existem neste momento em termos de linhas de crédito. É crédito bonificado e com garantia, portanto pelo Sistema Nacional de Garantia Mútua, e digamos é o grosso do nosso Como apoio. é que se diferenciam já agora essas duas linhas de crédito? Sim, para quem quiser saber. Tem a ver com o volume de investimento. Portanto, até 20 mil euros nós consideramos que é um microcrédito e, portanto, vai para a linha Microinvest. Acima de 20 mil euros e até 100 mil euros, portanto, que irá na linha Invest Mais. Até essas são duas possibilidades. Outra hipótese ainda é a criação do próprio emprego, antecipando a totalidade de subsídios de emprego que as pessoas têm direito. Portanto, podem... Talvez seja a modalidade que as pessoas conhecem melhor. Conhecem melhor porque existe também há muitos anos, portanto há 30 anos pelo menos. Portanto, de facto, a pessoa que recebe subsídios de emprego e que sente, digamos, com capacidade e com motivação para criar o seu próprio emprego, pode de facto solicitar o pagamento antecipado da totalidade desse valor. Pode ser na totalidade ou pode ser parcialmente. Portanto, depende também do volume de investimento que tivemos a falar, e com isso, portanto, com esse capital, lançar então o seu
pequeno negócio, a sua empresa. Porquê que o Instituto sente necessidade de criar este tipo de apoios? Porque, ou seja, na prática também a incentivar os desempregados a serem empreendedores, não é? Sem dúvida, portanto é um apoio muito importante, porque estas pessoas que, digamos, se sentem com condições para criar empresas e para lançar este tipo de iniciativas, por sua vez também proporcionam emprego a outros desempregados. Portanto, nós temos, mesmo na criação do próprio emprego, em que, em princípio, esse projeto se dirigia ao próprio, nós temos frequentemente criação de mais postos de trabalho para além do próprio promotor. Portanto, é de facto uma ferramenta importante que está reconhecidamente aceito como tal em todos os países da OCDE e, portanto, é um instrumento muito importante para o Instituto. Na prática temos aqui hoje à frente 4 formas, com os meus 4 convidados diferentes, de se poder ser empreendedor e de trabalhar o empreendedorismo. O Eduardo Luís Cardoso, olá, boa tarde, é responsável pela incubadora SpinLogic da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Há muitos anos já, ou pelo menos nos últimos anos, vocês estão habituados a ouvir falar de incubadoras de empresas, de incubadoras de negócios, de incubadoras de inovação, etc. Quero explicar-nos o que é o SpinLogic, que já tem uns anos, não já? Sim, portanto, na verdade, as incubadoras é uma tentativa, constituem uma tentativa mais do lado, digamos, da oferta de projetos, se podemos colocar as coisas assim, procuram trabalhar com pessoas que se querem exprimir e exprimir as suas competências de forma autónoma em contexto de criação do seu próprio emprego, de criação da sua própria empresa. Portanto, as incubadoras podem ser um instrumento de apoio ao desenvolvimento de projetos, não é? E parece-nos que, na verdade, para além da oferta de financiamento ou da disponibilidade de financiamento que estivemos a percorrer a projetos, é preciso que haja também projetos de qualidade, projetos trabalhados e é preciso conhecimento, não é? É preciso conhecimento e é preciso alguma organização das ideias de negócio em formatos que depois permitam, de uma forma organizada, poder realmente se candidatarem às linhas de financiamento existentes e poderem prosseguir com o desenvolvimento das suas ideias de negócio, não é? Portanto, e esse é um bocadinho o trabalho que faz a SpinLogic? Portanto, a incubadora, na verdade, no que se diferencia, ou no que nós gostamos de ver como a principal diferenciação, é pela articulação da incubadora com a universidade, colocando esta ideia do empreendedorismo como um dos pilares da diferenciação da oferta formativa na Católica do Porto, procurando que atravessar diferentes áreas de conhecimento, portanto não apenas as áreas mais tecnológicas, mas áreas de outra natureza, e portanto e desde cedo no processo formativo poder induzir um pouco o que os meus colegas referiram aqui, um pouco da necessidade de alguma mudança cultural, no sentido de as pessoas poderem estar mais atentas, mais alertas, mais informadas sobre outras possibilidades de exprimirem as suas capacidades individuais, as suas aspirações também pessoais, de uma forma diferente. Mas a recebe projetos e trabalha projetos. Recebe pessoas que têm ideias de negócio e procura trabalhar com essas pessoas a estruturação e a organização das suas ideias, de forma a que elas possam ter condições para poderem exprimir-se depois no mercado, ou poderem articular. Digamos assim, amadurece, e põe-nas prontas para poderem avançar. Para algum trabalho digamos, de planeamento de modelo de negócio, de ideia de orientação para o cliente, de percepção da realidade de mercado, de compreensão de eventuais concorrentes, de networking. Procuramos realizar anualmente um conjunto de atividades de networking com empresários, com antigos alunos que criaram as suas próprias empresas. Portanto, procuramos criar digamos, dinamizar aquilo que nós, enfim, vamos chamando o ecossistema empreendedor da Católica Porto, em que, articulando alunos atuais com antigos alunos que criaram as suas próprias empresas
e o contexto dos centros de investigação e das diferentes faculdades, depois criar as condições para que essa oferta possa ser colocada aos vários alunos da Católica. As universidades são um excelente palco para este tipo de ecossistemas, como estava a chamar-lhes, e as associações empresariais também podem ser, penso eu, e também são, fazendo provavelmente a um outro nível. Manuel Lopes Teixeira, no caso da ANGE, que trabalho é que tem sido desenvolvido a este nível? Eu imagino que trabalham com associados e, portanto, devem ter empresários em níveis muito diferentes, digamos assim, quer de desenvolvimento dos seus negócios, quer de conhecimento em relação às áreas a que estão ligados e que, portanto, terão que trabalhar a vários níveis, não é? O empreendedorismo. Como é que o fazem, geralmente? Bem, nós, de facto, temos dado primazia aos nossos associados e temos condições especiais para os associados, mas não trabalhamos apenas com os associados. Porque quando estamos a procurar em criar networking, é bom que não haver qualquer tipo de limitação, qualquer fronteira. Nem nacional... Então estão a criar... Networking. Falámos duas vezes networking. E há pessoas em casa que não sabem o que é networking. A questão de redes, contactos entre pessoas, entre empresas que podem gerar oportunidades. E, portanto, estas redes de conhecimento pessoal... É cada vez mais central, não é? No trabalho dos empresários. Portanto, nós na ANGE, em cada iniciativa que promovemos, há sempre resultados, oportunidades que surgem de contactos de pessoas que têm uma ideia e outra parte da ideia e percebem que ali está, no conjunto dos dois, está ali uma grande oportunidade. Portanto, a comunicação é fundamental. Fundamental. Networking é fundamental. Conhecer o que é que está a ser feito. Até porque, neste momento, o conhecimento está a ser desenvolvido de tal forma que ninguém é capaz de absorver e estar na liderança, na frente de cada conhecimento. É bom compartilhar, fazer parcerias, saber o que está a ser feito, cá em Portugal ou lá fora. E, portanto, estamos muito apostados neste networking, nesta rede de contactos nacional e internacional. E, por isso, não limitamos apenas os associados. Mas nós temos diferentes de trabalho. Temos, naturalmente, uma vocação diferente das necessidades, mas também fazemos incubação, uma incubação que é mais focada na questão do tal rede de contactos, na questão do financiamento e na questão do acesso aos mercados lá fora, porque promovemos muitas iniciativas de missões empresariais, de presença destes jovens empresários nos mercados internacionais, e não tanto num conhecimento, numa área específica de ciência, que não somos sociedade e, por tal, não dominamos. Mas fazemos até pontos, muitas vezes, depois com as universidades. Mas essa questão do networking é fundamental. Fundamental mesmo. E ensinam os empresários a trabalhar dessa forma? Ensinamos, praticando, promovendo iniciativas onde isso de facto é muito despertado e até usando as novas tecnologias. Usar as novas tecnologias, redes sociais na internet é neste momento um instrumento fundamental do ponto de vista para as pequenas e médias empresas, fundamental, e nós temos formações, não são diárias, mas quase, no país inteiro, ligado a estas novas ferramentas, como é que as empresas podem estar no mundo global, diria mesmo, através desses mecanismos. Portanto, damos muita atenção a esta área. E depois há um conjunto, depois, uma panóplia de recursos que é preciso também gerir, na questão de financiamento que há pouco eu referi. Quais são as principais preocupações dos vossos associados a esse nível? Ou seja, quando se dirigem à ANGE, quando precisam de ajuda, precisam sobretudo de quê? Onde é que estão mais deficitários? Normalmente quem nos bate à porta normalmente vem com questões de financiamento. Ainda que a maior parte das vezes o problema não é esse. É por não saber onde vai buscar o financiamento, por não saber como é que tem acesso? É por saber que ouve falar que existe um conjunto de apoios, não sabe bem como é que funciona, que porta a bater, se há mais que uma porta, e vão pedir à ANGE para que faça um pouco de luxo, como é que eu devo seguir, que passo é que eu devo seguir. Mas, e, portanto, isso é, eu diria, 90% dos casos, a questão central que nos aparece pela primeira vez é a questão de financiamento. Mas o problema, a maior parte dos casos, nem é a questão de financiamento. Tem a ver, muitas vezes, com um conhecimento do mercado, um domínio de um produto, uma tecnologia, a questão de tal rede de contactos, mas normalmente as pessoas num primeiro momento pensam que a questão crítica é a questão do financiamento, que é importante, mas normalmente não é isso que faz a diferença para tornar um negócio de sucesso. Vamos voltar ao microcrédito, que estávamos a falar há pouco, que é uma das formas de financiamento para pequenos negócios e pessoas que tenham ideias e projetos. Quem é que pode recorrer ao microcrédito? Quem é que pode beneficiar dele? A quem é que ele se destina em concreto? Pois, ora bem, ele destina-se de uma maneira geral a pessoas que estão numa situação de dificuldade económica. Isto é uma questão importante, portanto, pessoas que ficaram desempregadas, que têm dificuldade em gerar rendimento para a sua própria subsistência ou da sua família, e que procuram uma forma de se conseguir integrar na sociedade e recuperar esse rendimento. Então, quem não estiver desempregado ou tiver um rendimento muito baixo, que não seja suficiente, não pode
candidatar-se a este financiamento? Sim, pode candidatar-se, por exemplo, se estiver empregado, mas se for um emprego precário, se for um emprego em risco, e então isto pode ser uma alternativa para essas pessoas, e muitas pessoas nessas condições procuram-nos. Essa avaliação é feita pela associação, é isso? Essa avaliação é preciso fazer prova de uma série de coisas, é isso? Sim, exatamente, porque nós, embora a associação se chame Associação de Direito ao Crédito, e portanto o seu objetivo seja ajudar a conceder financiamento, de facto, e como disse aqui o meu colega de debate, as pessoas vão à procura de financiamento, mas verdadeiramente procuram de muito mais do que isso. As pessoas que nos procuram de maneira geral procuram de alguém que as ajude a perceber se aquela ideia de negócio é uma ideia que tem viabilidade ou não tem, a conseguir organizar as suas ideias em torno de um projeto que seja um projeto consistente e que possa ser apresentado a um banco, e esse é um aspecto absolutamente fundamental. Mas, e a associação consegue fazer esse apoio, esse encaminhamento? Sim, esse é um aspecto absolutamente essencial da nossa atuação, e eu penso que se nós temos tido, de facto, algum sucesso ao longo deste período, e se há já cerca de 1.700 ou 1.800 pessoas, microempresários, que de facto mudaram de vida graças ao microcrédito, é muito graças ao apoio dessas pessoas que fazem parte da nossa equipa, que estão no terreno e que as apoiam desde o princípio até ao fim do reembolso do crédito. A maior parte das pessoas, Luís, traz uma ideia, mas não sabe muito bem como pô-la em prática. Não sabe também se aquela ideia pode, na prática, depois ser um negócio de sucesso também. Exatamente. Portanto, são vocês que avaliam isso, é a associação que avalia, e percebendo que aquilo pode andar, ter pernas para andar, vamos falar de uma forma simples, então trabalha com essa pessoa toda a rede, digamos assim, que é preciso montar para o negócio avançar. Exatamente, é isso? Exatamente, é exatamente isso. Mas fazem isso com o quê? Com apoio de técnicos? Têm gente a trabalhar convosco? Sim, temos gente a trabalhar, temos uma equipa de técnicos em todo o país, não é uma equipa grande, mas é uma equipa que consegue responder aos pedidos que nós temos. E é muito importante também perceber que, embora o microcrédito seja muitíssimo transversal quer dizer qualquer pessoa pode estar em condições de receber microcrédito. Se nós olharmos para as pessoas que nos procuram, temos pessoas de todas as idades, desde os 20 e poucos anos até aos 60, com todas as habilitaões literárias no ensino básico ao curso superior. Com mais idade, geralmente? Digamos, o maior grupo etário é entre os 30 e 40 anos, o grupo que mais nos procura, mas temos um número crescente de jovens e temos, de facto, uma distribuição muito que apanha todas as idades, temos mulheres e homens, um pouco mais mulheres do que homens, mas a distribuição é mais ou menos equilibrada. Portanto, teoricamente, o microcrédito pode servir para qualquer pessoa. Eu digo teoricamente, é muito importante explicar isto, porque não é só isso, não é só preciso ter uma ideia de negócio para conseguir ser um microempresário. É preciso ter qualidades para isso também, e nem todas as pessoas têm qualidades para isso. Há uma avaliação que é feita às pessoas? Há uma avaliação que é feita com as pessoas durante essa fase da avaliação do empréstimo, se a pessoa tem características de determinação, personalidade e até condições familiares para conseguir que aquele projeto seja um projeto ganhador. Porque não basta... muito fácil de avaliar, pois não? Sim, mas é preciso, repara, é preciso o conhecimento das pessoas, é preciso estar próximo das pessoas, o que nós estamos, e é preciso ter bom senso e é preciso ter sensibilidade social. Os nossos técnicos procuram tê-las. Há certas características como esta pessoa verdadeiramente vem procurar o microcrédito como uma opção de vida, ou é apenas uma boia de salvação para uma situação em que ela, enfim, não vê... Porque é uma tentação, não é? As pessoas procurarem a tal boia de salvação. Alexandre Oliveira, também é assim, com o microcrédito no Instituto do Emprego e Formação Profissional, ou tem outras características o acesso ao microcrédito aí? Não, o acesso ao microcrédito no Instituto, portanto, tem a ver com públicos que estão caracterizados na portaria que institucionalizou estas modalidades de apoio e, portanto, são 5 tipos de públicos, essencialmente. Portanto, por um lado, desempregados de longa duração, desempregados que ficaram, digamos... Um desempregado de longa duração é considerado a partir com mais de 9 meses de inscrição no Centro de Emprego, no caso deste programa. Portanto, há outros programas que têm outras... É que não é sempre o mesmo valor, os desempregados de longa duração, pois não. Isso é que eu lhe perguntava também, porque alguém pode estar interessado em saber. Neste momento, portanto, para este acesso a estas linhas, portanto, é de facto os 9 meses, é que a partir de 9 meses de inscrição nós não vamos apurar o que é que sucedeu em termos do desemprego. Os que têm menos que 9 meses de inscrição, geralmente são pessoas, enfim, que... temos que procurar saber o que é que deu origem ao desemprego. Tem que ser que são um desemprego involuntário. Portanto, geralmente são as pessoas que têm direito a subsídio de desemprego. São esses, sobretudo. Depois temos os jovens, temos pessoas que nunca trabalharam, portanto, que nunca exerceram qualquer atividade profissional e que podem também ser elegíveis. Portanto, não estão inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional, ou estão? Podem não estar inscritos.
Mas depois isso tem que se provar também com cruzamentos, digamos, com registros na Segurança Social, etc. Portanto, é com base nisso que depois se comprova. E ainda trabalhadores independentes, que apesar de estarem em exercício de atividade, tenham um baixo rendimento e, como tal, possam também aceder a estas linhas para, digamos, melhorarem os seus negócios e a sua situação. Portanto, esta linha de crédito também é só para pessoas que estejam com dificuldades financeiras na sua vida pessoal, não serve para qualquer pessoa? Não diria na questão geralmente as pessoas que estão desempregadas, de facto, têm mais dificuldades, como é evidente, não é? Portanto, não têm rendimento e, portanto, têm mais dificuldades em termos económicos. Estava a falar de pessoas que não eram desempregadas, também podiam participar e podiam também pedir podem este participar, microcrédito, desde que nunca tenham exercido nenhuma atividade profissional, portanto, é uma das categorias de público que estão previstas também nestas linhas. Que tipo de avaliação é que é feita aos projetos e de acompanhamento a quem propõe uma ideia de negócio? Portanto, o Instituto, nesta fase inicial, digamos assim, de preparação do projeto, disponibiliza, de facto, formação profissional para todos os interessados que queiram participar, na qual, digamos, são, enfim, abordadas diversas matérias, entre elas a preparação do dossiê de negócio. Esta formação é muito importante porque, digamos, permite que o próprio avalie melhor o seu projeto, avalie melhor as suas capacidades, avalie melhor a situação do mercado concreto para aquele negócio e, com base nisso, consolide, digamos assim, mais adequadamente o seu projeto. Depois, toda a avaliação é feita na banca, portanto, há um pedido de crédito, como é evidente, e, portanto, o pedido de crédito é depois, digamos, formalizado, analisado e sustentado perante a banca. Não é? Portanto, a banca é que não faz essa avaliação. Ou é que decide, em último caso, se aquele negócio, se aposta naquele negócio e se ele poderá ter viabilidade ou não. Há muitos casos de sucesso aqui nesta linha de crédito que tenham conhecimento? Portanto, nós neste momento temos, evidentemente, que passámos 2-3 anos, sobretudo os últimos 2 anos, com grandes dificuldades na concessão de crédito, como é conhecido, não é? Mas, de qualquer das formas, temos neste momento cerca de 45 milhões de euros já atribuídos nestas duas linhas, portanto, as duas somadas. Isso envolve quantas pessoas? O valor eu não vou lá. Sim, e já se criaram 3 mil postos de trabalho, portanto, ao abrigo destas duas linhas de crédito, portanto, o que é um valor bastante significativo. A isto acresce também a tal modalidade que eu falei há pouco de criação do próprio emprego, portanto, por beneficiários de prestações de desemprego, que esse de facto não vão ao banco, portanto, podem acumular, portanto, as duas modalidades podem ser acumuláveis, ou seja, eu posso receber antecipadamente o meu subsídio de desemprego e simultaneamente pedir também o crédito para algum projeto. Para aumentar, digamos assim, exatamente, aumentar o volume de financiamento e, portanto, poder implementar um projeto com um investimento mais elevado. Elas são acumuláveis. Mas também pode só receber o subsídio de desemprego. Portanto, o capital é menor, mas pode criar muitos projetos. Tem alguma ideia se tem aumentado o número de pessoas a recorrerem a este tipo de linhas de crédito, a este tipo de apoios? Entre os desempregados? O número de pessoas, portanto, os números que eu tenho mais fiáveis são os números relacionados com a criação do próprio emprego, não é? Porque, é evidente, nós passamos declarações para as pessoas serem reconhecidas como destinatários das linhas de crédito, mas depois não temos ainda isso apurado, os que vão, de facto, formalizar o crédito perante a banca ou os que desistem logo e nem sequer chegam a formalizar essa situação. Portanto, perde-lhes um bocadinho o rastro aí, não é? Perdemos um bocadinho, mas, digamos, a ideia que temos em termos do volume de declarações que é emitida, de facto ela desceu ligeiramente em 2012, desceu ligeiramente em relação aos anos anteriores. Mas na criação do próprio emprego nós apoiamos cerca de 2.000 a 2.300 projetos ano. Portanto, no total, digamos, nós nestes 3 anos apoiámos cerca de 11 mil projetos. E tem-se mantido constante, mais ou menos. Na criação do próprio emprego tem-se mantido constante. Tem-se mantido constante. Eduardo, há pouco estava-me a falar de que na Universidade Católica trabalhavam o empreendedorismo tecnológico, mas também o empreendedorismo social. E era bom percebermos o que é um, o que é outro. Sim, quer dizer, a disponibilidade para empreender e para procurar transformar ideias em negócios, sim, não é? Tem aqui como temos estado aqui a ouvir, há aqui esta diferença entre a ideia e o projeto, não é? A ideia e um projeto organizado que possa estruturar o negócio associado à ideia. E essas ideias podem, na verdade, terem origem em diferentes áreas de conhecimento.
e, portanto, podemos ter projetos que têm uma natureza ou que têm um conhecimento de base mais tecnológico, designadamente associado a centros de investigação, por exemplo, na área da bioeconomia, das biotecnologias. Podemos ter projetos mais associados a artes digitais, a tudo o que tem a ver com som, imagem, áreas que são áreas onde tipicamente aparecem também muitos projetos, muitas equipas, muitas pessoas com ideias para desenvolverem atividades. Mas depois muitas outras áreas podem ser geradoras de ideias com valor para transformação em projetos com interesse. Esta área da inovação social volta a ser uma perspectiva transversal, portanto não é específica também de uma área ou de outra, não é? Portanto, é a ideia de que a partir não de uma inovação tecnológica, mas eventualmente também, seja possível encontrar modelos de funcionamento, modelos de organização de um negócio que tenha como objetivo a satisfação de um problema social relevante, mas que mantenha as premissas da ideia do negócio, as premissas de que vamos organizar uma equipa e uma empresa que seja sustentável, que tenha capacidade de crescer, que tenha capacidade de se autossustentar no mercado e ainda assim resolver um problema social significativo, ou por substituição de uma função de Estado que não esteja a ser resolvida da melhor maneira. Também se o negócio não tiver pernas para andar e não tiver sucesso, também socialmente não se está a ajudar ninguém, não é? Porque provavelmente o que acontece a seguir é pior do que a situação muitas vezes em que a pessoa estava antes, não é? Porque entretanto assumiu um risco e fez um investimento. Já vamos voltar a conversar. O empreendedorismo, como já ouvimos aqui também, pode ter várias formas. Pode ser uma ideia nova, pode ser também um sonho antigo ou uma oportunidade, ou um convite até. Mesmo numa conjuntura económica de incerteza como aquela que vivemos, há quem arrisque e mude de profissão. É o caso que vamos ver agora de alguém que decidiu dedicar-se aos saberes de outras épocas. No lugar de honra do pódio de melhor queijo da Península Ibérica está este queijo produzido por uma advogada portuguesa. Licenciada em Direito, Joana Garcia foi buscar ao passado uma profissão com futuro. Natural do Alentejo, estudou em Lisboa e por lá ficou para seguir carreira. Na vida estressante da capital, perdeu qualidade de vida e foi por ela que regressou às origens. Na terra, chamam-lhe Doutora Queijeira. Nunca ninguém na família tinha feito queijo, portanto a ideia surgiu porque tínhamos a matéria-prima no monte, mas de facto queijo eu tive que aprender tudo de novo e fui à procura das origens e de fazer um produto de excelência, com uma ótima matéria-prima e puro, como se fazia no antigamente, que não havia fermentos, nem aditivos, nem nada. Aos 33 anos, Joana investiu 300 mil euros numa queijaria e no sonho de criar um produto único no mercado português. Nos primeiros 8 meses, a dificuldade de encontrar a receita certa quase a conduziu à ruína, mas a persistência levou a bom porto, ao sucesso. Eu vinguei porque fui deixando o queijo, e o queijo como era tanta qualidade, as pessoas que o provavam não lhe conseguiam resistir e encomendavam-me e começaram a divulgá-lo boca a boca. Portanto, eu tenho muito boas casas, tanto a nível de lojas como a nível de restauração, e não faço publicidade. A publicidade são os chefes a falar uns com os outros, são casas como esta que têm 150 anos de existência e que gostam de se renovar, estando aliadas à tradição e aos sabores antigos, mas com produtos renovados que obedeçam às regras. No Vimieiro, uma aldeia com 1.600 habitantes no distrito de Évora, Joana produz perto de 300 mil queijos por ano. Cerca de 16% são exportados para a Espanha, onde até já receberam o prémio de segundo melhor queijo ibérico. Estes queijos já chegaram também ao mercado brasileiro. Ser queijeira, antigamente, não tinha prestígio algum. Agora, o prestígio, nós fazemos o nosso próprio prestígio e temos é que ser muito bons naquilo que fazemos, independentemente de ser advogados, ser queijeiros, ser whatever, não é? Qualquer coisa que nós queiramos fazer, mas temos de ser muito bons. E o prestígio adquire-se por isso. E eu realmente me sinto muito feliz para aquilo que faço, muito. O futuro de Portugal é ver aquilo que nós produzimos bem, fazemos bem, somos diferentes, adicionar mais-valia aos nossos produtos, serviços, etc. E é por aí que podemos vingar e que podemos fazer exportações. Com
Como queijeira, Joana chegou longe e mesmo que, segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional, esta não seja uma das 129 profissões estratégicas para a próxima década, tudo indica que será longo o futuro desta queijaria à moda antiga. Manuel Teixeira, presumo que este seria o sonho de qualquer empresário, não ter que fazer publicidade, não ter que se apresentar, portanto, ter feito boca a boca, a palavra passa e o negócio faz, não é? Mas nem sempre é assim. O que é mais importante quando montamos um negócio ou quando avançamos para sermos empreendedores? É a força de vontade, será? Muita força de vontade. Até porque não são tudo um mar de rosas, portanto há inúmeros Não basta ter uma ideia, pois não é? Não basta ter uma ideia. Basta ter uma ideia. Aliás, normalmente a ideia só vinga à segunda, terceira tentativa. É normal. Aqui neste caso vimos que isto não começou bem ao princípio e foi a persistência que levou a que o negócio vingasse. Isso acontece muitas vezes. É o processo mais normal. De facto, não é sucesso à primeira, há que tentar alterar alguma coisa, ou com a rede de distribuição, nos clientes, no próprio produto. E à procura de sucesso. Normalmente, como disse há pouco, a segunda ou terceira tentativa é que temos, diria, a combinação certa para ter sucesso. E, portanto, para chegar a essa fase é preciso uma grande determinação, uma grande vontade, aguentar momentos difíceis, a pressão sobre as contas, é aquilo que mais nós notamos dos jovens empresários, ter pressão sobre as contas, ter contas para pagar, com poucos recursos financeiros, passar esse vale da morte muitas vezes é terrível. E, portanto, é preciso uma grande determinação e vontade. Que conselhos é que vocês lhes dão nessas alturas? Sobretudo ser muito realista, não é? Nós procuramos ser muito realistas, até pelo que há pouco disse. A pior coisa que se pode fazer é atirar uma pessoa para um negócio que depois fica pior que o que estava à partida. E, portanto, é uma grande enorme responsabilidade para quem, diria, dinamiza, apoia, incentiva que avancem com os negócios, que as pessoas depois venham nos contar que as histórias são piores que o que estavam quando a partida. E, portanto, isso não é, felizmente, a maior parte dos casos, mas para mim pode acontecer. E, portanto, é preciso ter algum realismo, uma forte determinação e depois muito focados no mercado. O mercado tem sempre razão. E é preciso perceber, fazer uma boa leitura daquilo que são as oportunidades do mercado. E não vale a pena, muitas vezes, insistir numa solução que não tem qualquer possibilidade. Aparentemente, teoricamente, parece a melhor ideia do mundo, mas o mercado não tem potência para ela, não tem abertura para ela. Portanto, é pensar-se claramente no mercado. E essa é a maior dificuldade. Como é que essas coisas se fazem? Como é que a gente sabe se o mercado vai gostar de nós ou não? É de testar, experimentar e ter muito atento à reação do mercado, sejam através neste caso, esta jovem empresária vende através de retalho e de lojas, portanto não conhece o consumidor final, mas tenha um feedback via esses clientes dela e, portanto, tem que perceber exatamente qual é o feedback e se há alguma coisa a corrigir, ou seja no preço, seja na fórmula, seja na apresentação, o que for. E, portanto, é preciso muita atenção aos sinais do mercado. Porque esta questão de achamos que temos uma boa ideia e empurrar serviço ou produto para o mercado tem que vingar, não é assim. Portanto, há que, de facto, ajustar àquilo que o mercado nos diz. Portanto, o risco tem que ser sempre um risco calculado, não é? Tudo e é calculado por esse trabalho que é feito no mercado. Eu acho que as pessoas não têm que ser pessimistas, mas é bom que as pessoas trabalhem com mais que um cenário com algum otimismo, mas um cenário que se as coisas não forem correndo tão bem como estou a pensar, o que é que pode acontecer? É bom que as pessoas também tenham esse cenário presente. Portanto, à partida é preciso perceber se há quem queira comprar o produto ou o serviço que eu tenho para... Obviamente. Essa é a que está a oportunidade, não é ter a boa ideia de pensar no produto ou no serviço, é pensar claramente onde está aqui uma lacuna, uma falha de mercado que eu posso preencher. E isto acrescenta valor. Alguém está disponível a pagar um valor que me paga, que tem retorno para fazer este produto ou serviço. Portanto, esse deve ser o foco de toda a preocupação. Luís Menezes, que tipo de propostas, de projetos, de ideias é que aparecem na vossa associação, sobretudo? Há pouco disse-me uma coisa que me ficou, que é o facto de terem mais mulheres também a aparecer com projetos do que homens. E gostava de saber porquê. Um bocadinho mais, não muito mais, 50 e tal por cento, 50 e tal, 40 e tal, um bocadinho mais. Mas o tipo de projetos, é curioso ver isso, são os mais diversos. Eu estava ontem a olhar para os números do ano passado, exatamente para ter uma ideia de exemplos que pudesse referir aqui, e é incrível a diversidade de projetos que nos aparecem. Para citar meia dúzia, eu acho que pode ser interessante para os nossos telespectadores. Por exemplo, isto escolhidos ao acaso, uma loja de informática em Carraseda de Anciães, alpinismo, uma empresa de alpinismo industrial no Seixal, uma tabacaria no Mercado de Santa Clara em Coimbra, uma distribuição de serviços Planete no Porto, uma solicitadora em Vila Real, um salão de cabeleireiro em São João da Madeira, um hostel em Vila Nova de Mil Fontes, uma venda de peixe ambulante em Valpaços,
o serviço de entrega de refeições em Faro e um rebanho de ovelhas em Mesão Frio. Um rebanho de ovelhas em Mesão Frio. Com que é extraordinário, de facto, a diversidade de projetos que nos passam pelas mãos. E já percebemos que não tem que ser tudo ideias inovadoras. Por exemplo, um cabeleireiro é a coisa mais clássica que há, não é? Exatamente, porque a principal questão, primeiro, para qualquer ideia, há clientes ou não? E há clientes dispostos a pagar um preço que permita que o negócio seja viável. Essa é a primeira questão de qualquer ideia. Mas essas pessoas têm capacidade para fazer estudos de mercado para perceber se o negócio vai funcionar? É a associação que os faz por eles? Sim, como é que resolvem esse problema? Nós ajudamos a fazer, mas é uma decisão, como dizia aqui o meu colega, é uma decisão muito, o colega debate, uma decisão muito importante e de grande responsabilidade. E nós temos bem consciência disso, porque apoiar um projeto que não é viável pode ser colocar a pessoa numa situação de maior dificuldade, mas em contrapartida não apoiar um projeto viável é fazer que uma pessoa desista daquilo que pode ser um projeto de alteração radical da sua vida. Portanto, é uma decisão difícil. Eu posso falar disso, falo disso sempre com certo entusiasmo, porque durante meia dúzia de anos colaborei com esta associação como voluntário. A associação tem pessoas remuneradas, tem uma equipa profissional e tem voluntários. Eu trabalhei durante 5 ou 6 anos numa coisa que nós chamamos uma comissão de crédito. E é o quê? É um conjunto de pessoas que se reúnem exteriores à associação, com alguma experiência profissional, que se reúnem uma vez por mês para analisar cada um dos casos em relação aos quais alguém se propõe que a associação, o técnico, considera que estão em condições de se atribuir um crédito, mas procuram avaliar se sim ou não aquele projeto deve avançar. Alguém de fora. E muitas vezes a decisão era extremamente difícil, porque havia muitos casos em que se estava na fronteira. E nós sabíamos o grande impacto que tem sobre a vida das pessoas dizer sim ou não a um daqueles casos. Mas também acho importante referir que nós também não podemos ter, digamos, a pretensão de que os projetos tenham 100% de sucesso, porque a realidade não é essa. Há poucos números sobre o sucesso das empresas e das startups. Eu não tenho visto muitos números fiáveis. Ouvi muitas vezes dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, aquele mercado... Mas números em relação a Portugal ou números É isso mesmo, em relação a Portugal. Eu ouvi muitas vezes dizer que nos Estados Unidos 9 em cada 10 startups não falham e só uma é que vinga. Não sei se isto é verdade, se não é, acho talvez um pouco exagerado. Mas a realidade é sempre, e os números que tenho visto recentemente, é que é muito mais de metade, talvez a maioria das novas empresas não consegue vingar, isto é, ao fim de, digamos, 3 ou 4 anos, não consegue manter o seu negócio. No caso da NDC, nós temos... Isso acontece porquê? Bem, isso acontece por isto, porque as pessoas, afinal, o mercado não era bem o que as pessoas estavam a pensar que eram, e porque não têm capacidade de adaptação, porque muitas vezes um projeto começa de uma maneira e depois tem que se adaptar, tem que alterar um bocadinho o produto, o serviço, a forma de comercializar. E há pessoas que conseguem dar essa volta, outras não conseguem dar a volta, outras vezes porque o mercado muda também, a conjuntura muda, nós vemos num mundo que muda muito depressa, aparecem concorrentes que ninguém estava à espera e que de repente fazem uma razia num determinado segmento de mercado. Portanto, é natural, digamos, é preciso saber que esta atividade tem um risco, que é uma atividade que não é para todos, mas que para muitos, em muitos casos, é possível ter sucesso. E os números dos casos apoiados por nós provam que cerca de 70% dos nossos projetos, ao fim do período de amortização do crédito, que em geral, em média, é 4 anos, mantêm-se em atividade, naquele setor de atividade, podem ter ajustado o produto e o serviço, obviamente, mas mantêm-se ativos, reembolsaram o seu empréstimo, e isso é ótimo e é um sucesso e ficamos todos muito felizes. É bom para a associação e para as pessoas individualmente também, não é? Os juros são mais baixos, Luís. Os juros de quem pede estes créditos são mais baixos do que encontram, por exemplo, na banca? Sim, são um pouco mais baixos, mas são juros comerciais, apesar de tudo. E é também importante referir que no caso da nossa associação, porque há várias entidades a fazer microcrédito em Portugal, a nossa associação dedica-se exclusivamente às pessoas que não têm crédito na banca. Portanto, se apresentarem na banca, a banca, de facto, porque não tem garantias que possam oferecer à banca para garantir o empréstimo. E em relação a essas, nós temos protocolos com alguns dos principais bancos portugueses, com a Caixa, com o BES, com o Milênio, com a Caixa de Crédito Agrícola do Noroeste, e, portanto, com esses nós temos protocolos que definem uma margem de uma taxa de juros que é uma taxa razoável, que anda pelos 3 a 5% de spread sobre a Euribor, que atualmente está quase ao pé do zero. Portanto, é uma taxa comercial. Claro que estas pessoas nem sequer tinham acesso ao crédito e, se tivessem, eram em tais condições de risco que teriam créditos muito mais elevados.
taxas de juros muito mais elevadas, aliás. Portanto, é um crédito que nós achamos razoável e saudável, porque o negócio tem que ser capaz também de remunerar o capital que é investido. Mas, Sandra Oliveira, imagino que no Instituto do Emprego e Formação Profissional também, porque, como dizia há pouco, perdem um bocadinho o gasto aos processos, também não tenham noção de quais são os dados depois em termos de sucesso e de falhanço destes casos. Ou as pessoas voltam a bater à porta do Instituto do Emprego quando as coisas não correm bem? Não só quando não correm bem, devem voltar ao Instituto, porque nós temos um apoio complementar na sequência da criação da empresa, após a concessão do crédito. Sim. Temos um apoio complementar, temos um apoio técnico que se estende até 2 anos, com consultores, digamos, que são gratuitos, portanto não, é evidente que é uma opção do promotor, mas temos esse apoio suplementar que é um apoio que julgamos muito importante nos 2 primeiros anos de vida. Que tipo de apoio é que é dado? Tem a ver com ajudar as pessoas nas contas, a montar o negócio? Tudo o que for necessário. Portanto, irá um consultor, digamos, destacado por uma associação que está credenciada pelo Instituto. Nós temos uma rede de 49 associações. Conseguem cobrir o país todo? Cobrimos todo o país, com várias até hipóteses de escolha, portanto, no qual o promotor pode escolher esta ou aquela instituição para o acompanhar. Portanto, temos essa rede que é essencial para, digamos assim, apoiar estas empresas novas. E, geralmente, as pessoas que estão a montar o seu negócio e viram-no aprovado, não é? Socorrem-se dos conselheiros do Instituto? Se acontece geralmente? Esse apoio, digamos, nós estamos numa situação que é a seguinte. Portanto, geralmente as pessoas, depois de criarem o seu negócio... Sim. Ficam, de facto, em alguns casos, com pouca disponibilidade ou com pouco interesse para que as pessoas vão externo, digamos assim, estar junto a eles e aconselhá-los. Temos, infelizmente, notamos isso muito. Portanto, os promotores, por vezes, fecham-se e nem sempre é fácil, de facto, recorrerem, porque ele é opcional, não é obrigatório. Portanto, estamos a falar de pessoas que nem todas elas têm experiência de negócio, não é? Muitas delas não têm. Nem todas elas têm experiência de negócio, exatamente. Mas ele tem vindo a crescer, portanto nós temos estado a alertar e temos estado a fazer, digamos, também alguma pressão da nossa parte para que se aceitem estes consultores, porque também é certo que terá que haver, de facto, uma livre adesão, digamos assim, a este apoio, porque caso contrário também pode não funcionar. Mas é um apoio do Instituto do Emprego que podia ser mais bem aproveitado, não é? Podia ser mais bem aproveitado, aliás, aproveito aqui para divulgar junto de todos os promotores que estão apoiados nas nossas linhas, para, de facto, recorrerem a este apoio técnico, que é um apoio técnico prestado por consultores especializados, portanto, com pessoas que podem, de facto, auxiliar e as empresas na fase de arranque têm, de facto, necessidade disso, portanto, para, digamos, se garantir a maior sustentabilidade possível a estes negócios. Eu estava-lhe a perguntar há pouco se as pessoas, quando um negócio destes falha, se regressam ao Instituto pedir algum tipo de ajuda. Acontece isso? Pelo menos inscrevem-se como desempregados, não é? Mas de facto ficam duplamente afetados porque de facto criam responsabilidades, portanto, como foi referenciado, portanto, existe um empréstimo que tem que ser pago. Claro. Mesmo quando o Instituto tinha apoios a fundo perdido no âmbito das ILEs, esse apoio tinha Isso acabou, não é? Acabaram, mas, digamos, se houvesse um insucesso nessas iniciativas, evidentemente aquele capital que tinha sido, digamos, concedido, tinha que ser reembolsado. Portanto, as pessoas ficam, de facto, numa situação agravada, porque criam estas responsabilidades que são, de facto, por vezes, complicadas de resolver. Imagino que também haja casos de sucesso. Há muitos casos de sucesso. Há muitos casos de sucesso. Eduardo, as universidades são centros de conhecimento excelentes, provavelmente, para ajudar a promover o empreendedorismo, para ensinar o empreendedorismo. Estão potenciadas, em seu entender, em Portugal? Ou podiam estar mais a esse nível? Tenho dificuldade em fazer assim uma avaliação muito sucinta sobre essa questão, mas eu julgo que deve haver um espaço enorme de progressão nas diferentes universidades no que diz respeito à valorização do conhecimento, designadamente a valorização do conhecimento produzido em centros de investigação. Não é? Não temos assim tantos exemplos para que possamos apresentar, designadamente exemplos
de projetos que se afirmam no mercado empresarial como projetos de elevado potencial de crescimento e que venham a ser grandes empresas derivadas de conhecimento produzido em centros de investigação. Não quer dizer que não haja alguns exemplos, não é? Mas quer do ponto de vista do processo mais de ensino-aprendizagem, não é? Onde há competências que são certamente convergentes para estas competências relevantes no contexto do empreendedorismo, não é? Algumas que foram aqui faladas, portanto, tudo o que tem a ver com motivação, com a persistência, com uma organização estruturada de projetos de acordo com algumas metodologias relativamente conhecidas, mas, enfim, metodologias que apoiam a estruturação dos projetos, orientados designadamente para a procura de clientes e a validação de modelos de negócio por clientes, não é? E, portanto, procuramos colocar, enfim, no caso do trabalho mais de incubadora, procuramos colocar alunos ou investigadores no trabalho significativo em termos de dedicação de cada grupo e de cada equipa de pessoas, ao trabalho de passar uma ideia que não tem que ser, como aqui também foi referido, quer dizer, uma ideia inovadora em absoluto, não é? Pode ser uma ideia inovadora não tem nada com o mercado, pode ser uma ideia inovadora pela forma de distribuir, pode ser uma ideia inovadora pela forma como se apresenta perante o cliente. Na prática, tinha qualquer coisa que o distinga, não é? Sim, e que possa representar valor acrescentado para um determinado cliente, um determinado segmento de clientes, não é? Vimos aqui este exemplo deste queijo, é um queijo que, tanto quanto vimos aqui nas imagens, é um queijo de denominação de origem protegida, portanto é um queijo de uma determinada região, portanto que qualifica um produto como sendo um produto que tem que ter um determinado... Define-o muito, não é? Em termos de segmento. Caracteriza e valoriza, e realmente quando olhamos, por exemplo, para os mercados internacionais, os produtos de origem portuguesa não têm a visibilidade que outros produtos que, digamos, não precisamos de, ou que podemos considerar comparáveis, não é? Acabam por ter nos mercados internacionais, não é? Portanto, queijos de Espanha ou de Itália conseguimos encontrar em qualquer sítio, não é? Sei lá, claro. Queijos de Parma ou queijos de... Os estudantes, quando chegam ao ensino superior, são alunos empreendedores? De uma forma geral? Bem, todos nós, de alguma forma... Ou são pouco empreendedores? Sim, eu julgo que talvez possa dizer, é assim uma generalização um bocadinho abusiva, mas talvez possa dizer que à partida o aluno é um pouco, venha um pouco com uma tradição mais escolástica de esperar que lhe seja passado conhecimento, não é? Quando quer pedagogicamente, quer na verdade em tudo o que tem a ver com o processo depois de aprendizagem de prática, o envolvimento dos alunos na construção de conhecimento e depois o envolvimento dos alunos na aplicação desse conhecimento é indispensável para o processo de ensino-aprendizagem. Isso exige um esforço extra dos professores depois? Isso deveria ser, isso, digamos, por um lado, é uma questão cultural, não é? Portanto, que começa certamente desde cedo, desde casa das famílias e se estende ao longo da sociedade, não é? Portanto, em que esse aspecto da iniciativa e do empreender, mesmo que não seja para um negócio, não é? Seja valorizado, não é? E isso talvez não tínhamos uma sociedade que valorize especialmente o empreender a iniciativa. E a iniciativa. Mesmo que não seja iniciativa de negócio. Mesmo que não seja iniciativa de negócio, porque depois, quer dizer, se socialmente a iniciativa for particularmente premiada, eventualmente depois mais à frente, em momentos onde há decisões